Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, daremos continuidade à correção dos exercícios da página 107 do livro de vocês, os exercícios de número 1 e 2. Reflexão sobre a língua. Subordinação, contexto e sentidos. Você já conhece o período composto, já viu também que as orações que o compõem podem estar coordenadas entre si ou subordinadas à outra. No primeiro caso, as orações têm sentido próprio, que é no caso das coordenadas. No segundo, estabelece-se entre elas uma relação de dependência, de forma que uma depende da anterior para ter sentido completo, que nesse caso aqui são as orações subordinadas. Vamos agora relembrar e ampliar os seus conhecimentos sobre essas orações e o período composto por subordinação. Questão número 1. Observe esses períodos do relatório sobre a visita ao museu. Primeiro fragmento. Com a guia, vimos ainda instrumentos de caça e de guerra. Fragmento 2. No final da visita, refletimos sobre a visita e verificamos que os valores mudam consoante a cultura. Letra A. Quantas orações compõem o fragmento? Explique. No fragmento número 1, nós podemos observar aqui um único verbo, que neste caso aqui é o verbo ver. Então, quem determina a quantidade de oração é o número de verbo. Então, se tem um único verbo, tem uma só oração. Letra B. Qual é a função do trecho destacado no fragmento 1 em relação ao verbo ver? Então, o trecho em destaque aqui está funcionando como complemento do verbo, que nesse caso é o verbo ver. Por quê? Porque quem ver algo. Com a guia vimos o quê? Então, este verbo, ele pede um complemento. E este complemento não está acompanhado de preposição. Quando o complemento de um verbo não está acompanhado de preposição, este complemento recebe o nome de objeto. Então, nesse caso aqui, nós temos o objeto direto. Letra C. No fragmento 2, a oração destacada exerce uma função sintática em relação à principal. Que função é essa? Então, no fragmento 2, nós temos aqui uma oração em destaque, que os valores mudam consoante a cultura. Esta oração está exercendo a função sintática em relação à oração anterior de objeto direto também. Por quê? Porque quem verifica algo. Verificamos o quê? Então, este verbo pede um complemento e este complemento não precisa também de preposição. Então, como complemento não tem preposição, nós temos um objeto direto. Letra D. Esta oração tem sentido completo ou depende de outra? Ela é coordenada ou subordinada? Explique. Então, nós podemos observar que esta oração, ela é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela depende da oração anterior, que neste caso é a oração principal. Então, ela depende desta oração para constituir o seu significado e exerce em relação à oração anterior a função de objeto direto. Vamos analisar aqui ao lado o boxezinho para relembrar. Oração principal. O que é a oração principal? É aquela que, em um período composto por subordinação, tem como complemento de seu sentido outra oração. Esta outra oração é uma oração dependente dela e é chamada de subordinada. Então, por ela ser uma oração dependente, ela recebe o nome de oração subordinada. Como vocês viram aqui no início, o conceito sobre as orações subordinadas. O que são orações subordinadas? Então, preste atenção. O que são orações subordinadas? Então, são as orações que estabelecem entre elas uma relação de dependência, tá? De forma que uma depende da anterior para ter o sentido completo, que neste caso aqui,
a oração principal é a oração verificamos. Então, quem verifica, verifica algo. Verificamos o quê? Aí nós temos aqui uma oração funcionando como objeto direto desta outra, e esta oração recebe o nome de oração subordinada, ok? Questão 2. Lê esta tirinha em que H e sua esposa Helga contracenam. Estou de volta do meu ataque à costa sul da Europa, Helga. Espero que não tenha bebido daquela água. Dizem que pode dar terríveis dores de estômago. Letra A. Observe a expressão facial de H. Como você acha que ele se sente? Então, gente, observando aqui o rosto de H, percebe-se que ele está exausto, ferido, como alguém que acaba de sair de uma batalha. Letra B. Qual é a frase responsável pelo humor na tira e por quê? Então, nós temos aqui a última frase, no último quadrinho, esta frase ela é responsável pelo humor na tira. Você pode copiar aí e depois que você copiar, você justifique a sua resposta. Então, pessoal, por quê? Porque o que se esperava de Helga é que ela se preocupasse com os ferimentos de luta do marido e não com a possibilidade de uma dor de estômago. Do contraste entre o estado miserável de H e a preocupação de Helga com um detalhe insignificante. Então, isso produz humor na tirinha. Letra C. As falas de Helga no primeiro e no segundo quadrinhos começam com verbos que necessitam de complemento. Quais são? Então, nós podemos observar aqui o verbo esperar. Quem espera, espera algo. Espera o quê? Então, esse verbo, ele precisa de complemento. E nós temos aqui o verbo dizer. Né? Quem diz, diz algo. Dizem o quê? Então, esse verbo também, ele necessita de complemento. Neste caso, nós temos os verbos esperar e o verbo dizer. Letra D. Quais são as orações que completam o sentido desses verbos, respectivamente? Então, lá na tirinha, isso, você pode copiar as orações que completam o sentido desses verbos. A oração que completa o sentido do verbo esperar é que não tenha bebido daquela água, e a oração que completa o sentido do verbo dizem que pode dar terríveis dores de estômago. Letra E. Que função essas orações exercem em relação aos verbos? Então, essas orações exercem a função de objeto direto, que é a mesma função que eu já expliquei para vocês aí na questão anterior. Então, o verbo necessita de um complemento, e este complemento não vem acompanhado de preposição, então recebe o nome de objeto direto. Letra F. Observe as orações que completam o sentido desses verbos, prestando atenção à correlação verbal que existe entre elas. O que é possível observar quanto ao uso dos modos verbais? Então, quanto ao uso dos modos verbais, é possível observar que o verbo esperar indica possibilidade, desejo, e nesse caso, pede a oração com verbo no subjuntivo. Já o verbo dizer, utilizado por Helga para demonstrar que se trata de algo verdadeiro, pede verbo no modo indicativo. As orações que, como o nome indica, equivalem a substantivos, são chamadas de orações subordinadas substantivas. Então, gente, dependendo da função que a oração exercer, ela vai receber uma classificação. No caso das orações subordinadas substantivas, nós temos 6 classificações. As que exercem a função de sujeito recebem o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. E as que exercem a função de complemento verbal recebem o nome de oração subordinada substantiva objetiva direta ou
oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E a oração também que exercer a função de complemento nominal, dentro das orações subordinadas substantivas, recebe o nome de oração subordinada substantiva completiva nominal. E as que exercem a função de aposto, né, serão classificadas como orações subordinadas substantivas apositivas. E, por último, a última classificação são as orações que exercerem a função de predicativo, elas irão receber a classificação de orações subordinadas substantivas predicativas. Então, pessoal, isto é só nas orações subordinadas, substantivas. E ainda temos outras duas classificações, que são as orações subordinadas adjetivas, que servem para atribuir características, e temos também as orações subordinadas adverbiais, que informam o modo, o tempo, a causa, a intensidade, entendeu? Então, nós daremos continuidade ao estudo das orações subordinadas nos exercícios que seguem no próximo vídeo. Boa correção para vocês e até a próxima!